E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. E o assunto hoje é sobre o que fazer com os funcionários nessa época de coronavírus, nessa época de transição trabalhista, reformas, como otimizar os recursos financeiros e falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com a Ana, que vocês já conhecem, né? E aí, Ana, tudo bom? Oi, Gustavo. Oi, gente. Bom estar aqui de novo. Show! E hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial. Ela, Michele Coelho. E aí, Michele, tudo bom? Tudo bom, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar participando com vocês aqui. A gente está bem feliz também. Bom, devidamente apresentado, bora conversar então. Hoje o assunto é falar de parte trabalhista. Nessa época de coronavírus, crise, vamos esclarecer tudo com ela. A Michele, nossa convidada, ela é advogada trabalhista, então a gente vai contar com uma especialista aqui para tirar nossas dúvidas com relação a esse cenário como um todo. E aí, Michele, muita dúvida do pessoal? Muita dúvida. E aí tá todo mundo assim, de cabelo em pé, né? Sem saber o que fazer, por onde começar. Os empresários vão ter que rebolar aí para ver o que fazer, qual é a melhor forma de tomar as decisões, né? Sim. Acho que uma primeira dúvida que a gente já pode começar a esclarecer, que é talvez até um dos principais problemas financeiros das empresas, ou provavelmente até um dos maiores, que são os salários, né, dos funcionários. O que os empresários podem fazer com seus funcionários nessas épocas? Quais foram as medidas que foram aprovadas e como que isso vai impactar, Michele? Então, Gustavo e Ana, foi assim, eles aprovaram o teletrabalho, mas assim, num modelo completamente diferente, que os funcionários vão ficar em casa. O tempo de jornada não é computado, mas isso já tinha da lei, né? Eles vão avisar com prazo de 48 horas. E o tempo, assim, de aplicativo, quando nós chamamos no WhatsApp ou no e-mail fora da jornada, não vai ser feito como tempo à disposição do empregador. A outro ponto que eu penso também ser muito importante é por conta de quando você vai colocar no teletrabalho, tem o caso do notebook, tem o caso do celular. Então, e as empresas que têm esse equipamento para oferecer, não têm. Então, acho que antes de pensar nisso, tem que saber quais são os requisitos e o que vai precisar para isso. Tem também a antecipação das férias individuais, que até o pessoal que ainda não teve aquele período de 12 meses que conquista, né, digamos, as férias, vai poder também ter a concessão dessas férias. E eu penso assim que, falando em férias, nós vamos ter que pagar as férias com aquele acréscimo de 1/3, por mais que essas medidas foram flexibilizadas, então vai ter pagamento. Teve as férias coletivas, que também ficam nos mesmos requisitos e também vai ter pagamento. E tem a antecipação de feriados, só que essa antecipação de feriados, ela não pode ser de feriado religioso, né? E também tem o banco de horas, que daí o banco de horas vai ser no formato normal, só que ele vai poder ficar negativo. É engraçado que eu vi muita gente preocupada, né? Eu vi muitos empregados preocupados. As pessoas, meu Deus, como que vai ficar o meu trabalho? Como que vai ficar o meu salário? O que eu vou fazer? Quem trabalha para os outros se ferrou. E eu vi poucas pessoas pensando pelo lado do empregador. O empregador também se ferrou no meio dessa crise. E vendo você comentar, a gente vê que o empregador realmente vai ter que ter jogo de cintura e saber quais são as melhores estratégias que fiquem boas para ele e para o funcionário, né? Porque são muitas opções, são muitas possibilidades. Dentro dessas que você acabou de falar, o que você acha que é importante o empregador se atentar?
Uma coisa que eu gosto sempre de falar antes é assim, faça um termo para tudo, nem que seja o tempo mais simples do mundo com que você conversou com seu colaborador, faz. Porque depois ninguém lembra e é algo que vai ser muito discutido, porque nós nem sabemos o que vai acontecer. E uma coisa que eu até queria perguntar para o Gustavo, que eu fico assim com muita dúvida, é assim, em relação a valores, né? Porque eles vão ter que pensar também num sentido financeiro, né? Exato. Era até uma coisa que eu ia perguntar e pontuar para deixar claro para quem está ouvindo a gente, né? Na questão das férias, quando a pessoa vai tirar férias, ela recebe o salário dela mais 1/3, ou seja, é um valor a mais que tem que desprender naquele período, né, Michele? Tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar. E eu penso muito assim também, ver o número de funcionários que tem, né? As férias coletivas, por exemplo, ela pode ser concedida só para um setor, não precisa ser para a empresa inteira. Exato. Na parte do teletrabalho, eu só fiquei com uma dúvida. Você falou que não computa o horário para trabalho, aí não entra nem a questão de hora extra, né? Porque também é um outro fator importante para a parte financeira, né? Quando o funcionário está trabalhando normalmente e faz hora extra, tem um valor a mais. Nessa questão do home office ou do teletrabalho, não vai ser computado isso? Não, não vai ser, a não ser que tenha no acordo. Então, se eles falarem sobre isso no acordo, vai ter. Mas assim, que eu vejo desse atual momento, muito difícil, né, de fazer um acordo com pagamento de hora extra. Esse período agora de instabilidade está sendo muito, assim, favorável para o acordo individual. Eles não estão pedindo nem para colocar sindicato. É lógico que vai ter problema alguma hora nisso, mas eles não estão pedindo, então eles estão prezando muito num acordo entre empreendedor, né, empregador e o colaborador. Perfeito. Então, fica a dica aí, você que tem seus funcionários, converse com cada um individualmente, e você que trabalha com outras pessoas, está dentro de empresas, em microempresas, converse também com o seu empregador para chegar numa solução que funcione melhor para todo mundo. No resumo, o que a gente pode entender existem flexibilidades para você fazer com o seu funcionário, mas precisa se preocupar com basicamente 2 pontos, eu acho. Primeiro, você tem caixa para bancar aquela medida que você vai tomar? Então, por exemplo, vai dar férias para vários funcionários. Você tem dinheiro para você colocar eles em férias e pagar isso para eles? Ou é melhor mantê-los em teletrabalho e continuar pagando o salário porque é um valor menor? Ou até mesmo antecipa o banco de horas deles, colocam eles em casa por um período maior, sem precisar demitir ninguém. Mas aí isso torna, aí o outro ponto que eu ia colocar, a produção, né? Dependendo do que você coloca você torna a tua empresa improdutiva, né? Ela não vai mais continuar produzindo determinado produto ou serviço que a empresa vende, né? Sim. O que eu acho, assim, que o empreendedor, né, o empregador tem mais que pensar nesse sentido, é na tomada de decisão. Assim, separar em cenários, ver caixa, ver tudo para tomar a melhor decisão. Porque, assim, opção tem bastante, né? Eu acho que tem que só ver o que é mais adequado para a realidade da empresa, que cada uma é única, né? Que eu sempre falo. Michele, outra dúvida que o pessoal tem bastante, entra nessa parte mais financeira com relação a fluxo de caixa, gastos, ou o pessoal acaba não compartilhando muito isso com você? Não, eles simplesmente tomam decisões sozinhos, né? Eles não perguntam muito pra mim, não. Até porque eu não entendo, pra ser bem sincera. Eu não entendo. Eu vejo mais pelo que eu já passei, porque eu não tinha hábito de fluxo de caixa. E aí eu tive um cliente meu que simplesmente ele passou por um período que ele não conseguia me pagar. E aí eu comecei a me apertar de todas as formas do mundo, porque ele era meu melhor cliente. E aí eu comecei a ver a importância disso. Olha, eu acho que é assim, a pessoa que tem a empresa, mas ela tá organizada, ela vai passar por essa crise com menos estresse do que as outras. Então, essa crise serve para mostrar também para você os problemas que você pode encontrar no seu negócio. E para mostrar para você que você precisa se preparar, que você precisa estar atento a certas situações, porque crises sempre vão acontecer. Essa está sendo uma crise em uma outra proporção, mas no futuro vão vir crises menores e todo mundo precisa estar preparado para elas.
O que é importante deixar bem claro, e aí eu vou tomar como exemplo para ficar extremamente transparente aí, são as empresas que trabalham de forma temporária. Por exemplo, quiosque da praia. Eu morei 5 anos na praia, então esse exemplo fica muito fácil para mim, porque é o seguinte, o quiosque da praia, basicamente, ele vive de temporadas, né? Então ele tem que ter um fluxo de caixa extremamente organizado, extremamente robusto para sofrer os períodos de baixa. Então esse é um modelo de negócio onde ele já entende essa sazonalidade e se prepara para aquilo. Quando você vai fazer um plano de negócio, por exemplo, pegando material de profissionais, vou dar o exemplo aqui do Sebrae, que todo mundo conhece e é de uma excelência em qualidade muito boa, ele sempre coloca ali para você pensar no seu capital de giro, na sua forma de proteger. Nessas épocas de crise ou de sazonalidade ou de baixas de venda, quais são as medidas mais importantes que precisam ser colocadas na ponta do lápis, né? Primeiro de tudo, tentativa de redução de custo. Então a gente estava falando dos funcionários para tornar isso flexível, para evitar que isso seja um peso, né, nessas épocas de baixas vendas. Então, olha todos os seus custos e tenta reduzi-lo ao máximo. Ou seja, o primeiro passo é ter esses custos anotados em algum lugar. Então você precisa entender com o que você gasta. Então, às vezes, tentar negociar com um fornecedor de aluguel, de plano de internet. Às vezes eles estão jogando alguns prazos para você pagar mais para frente. E a segunda medida mais importante disso tudo é evitar descapitalizar. Como a gente fala para as pessoas físicas, né, na hora de comprar algum bem, comprar alguma coisa, não zerar o dinheiro que tem guardado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, para as empresas é o mesmo cenário. Então, a gente estava conversando antes, que teve um exemplo seu que ia pagar o contador de uma vez para se livrar de um problema, né, Michele? E a orientação para esse caso é justamente essa. Se ele pagar tudo de uma vez, o contador dele, e zerar o caixa dele, ou consumir uma boa parte do caixa dele, ele pode ter problema lá na frente, né? Ele vai ter uma aparência de problema resolvido, só que vai vir um problema maior lá na frente, né? Exato. Então, o fluxo de caixa dentro da empresa ele é super importante para essas tomadas de decisões. E até mesmo você consegue visualizar quando que uma parcela acaba, quando que um empréstimo vai começar, avaliar tudo isso. Os bancos estão flexibilizando essas partes também de ficar um período sem pagar, mas isso não significa isenção. Então tem que, né, se você continuar vendendo, usar a criatividade, tentar vender via delivery, online, etc e tal, precisa destinar uma parte também para essas coisas que você está prorrogando. Sim. Tem algum cliente que já está preocupado com essa questão de quebrar, Michele, que você está conversando, alguma coisa assim? Não, agora de início eles não estão, não. Eles estão preocupados em não parar. Uma coisa que eu achei legal também, Gustavo, que o pessoal tem falado, se tem fornecedor que é empresa grande, que vai conseguir conter, né, e viver com tudo que está acontecendo, ver se às vezes eles não conseguem adiantar, né, valores de produção, aí o que for, eu achei bem legal que eu ouvi falar, assim. Sim. Tem... Foi o que a gente conversou. Nessas épocas atípicas, converse com todo mundo. Então, para o fluxo de caixa é basicamente isso. Olhar os gastos, evitar descapitalizar, se organizar bem, conversar com todo mundo e ir fazendo termos, que nem a Michele falou, pelo menos por via e-mail, para dar uma formalizada, para evitar esses problemas e contar com possíveis ajudas, com antecipações. Muito cartão de crédito está falando que vai antecipar os recebimentos, então vai dar uma ajudada nesse aspecto também para manter as contas. Então é todo mundo conversando para todo mundo ir se ajudando e todo mundo manter o próprio negócio vivo, né, de alguma forma. Michele, quero perguntar agora para você
uma das obrigações que não tem como fugir quando a gente tem um funcionário, que é o fundo de garantia, né? Quando você tem ali, você tem que ficar pagando para ele todos os meses. Como que tá nessa época de reformas, mudanças políticas, adaptações? O que você tem visto aí? Pois é, com o fundo de garantia agora, o que eles fizeram também foi mais uma das flexibilizações que já temos aí. Mas assim, o fundo de garantia antes, se o empregador ficava um mês sem fazer o pagamento, o funcionário, ele podia entrar com uma ação que chama rescisão indireta, que assim, em termos práticos falando, seria como se ele desse uma justa causa no empregador, e aí ele pode pegar e receber a rescisão como se ele tivesse sido mandado embora, então ele teria direito a tudo. Agora, com esse período de instabilidade que nós estamos vivendo, o que eles fizeram? Pode ficar até 3 meses sem recolher o fundo, só que a partir de julho, todo dia 7, já tem até dia para pagamento, eles vão poder parcelar em até 6 vezes. Só que aí o que eu penso? Além deles pagarem aquilo ali parcelado, eles têm que lembrar que eles vão ter que pagar o do mês do funcionário. Então eu acho que não é uma decisão também tão simples de tomar, né? É uma decisão que você tem que colocar na balança, porque você vai se livrar, vamos dizer assim, desse gasto agora, mas você vai ter que arcar com ele no futuro. Então, no futuro, você vai conseguir arcar com esse gasto e mais pagar o fundo de garantia como você sempre pagou? Você vai ter caixa para isso? Você vai estar produzindo o suficiente para isso? Se você acha que não e você tem como pagar agora, de repente vale muito mais a pena você pagar agora e não ter que se preocupar com isso depois. Acho que é muito comum do brasileiro dar um jeito com tudo e levar vantagem para tudo. Só que a gente tem que pensar que não necessariamente isso vai ser uma vantagem. Você tem que pesar, colocar mesmo na balança para ver qual é a estratégia que vai funcionar melhor para o seu negócio. Nessas épocas de instabilidade, eu acho que as medidas estão sempre para deixar o empregador, né, o empresário, sobreviver o máximo de tempo possível. Então, quanto mais aliviar as contas para ele, melhor. Mas tem esse lado que vocês comentaram, que é justamente o pós. Exatamente o que eu penso, porque o que eu fico preocupada é com o pessoal que pensa assim, nossa, vai me aliviar agora, só que esquece lá na frente. O que eu vejo assim, talvez como normal, né? Porque eu já pensei dessa forma, né? Uhum. Sim. Nessas horas tem que olhar como que tá a produção da empresa, como que tá a questão de reserva, para poder tomar uma decisão que pode ser imediata a melhor, só que no longo prazo vai cavar o buraco para fechar as portas, né? E lembrando também que a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Estamos colocando aí até abril ter o pico do corona, né? Mas especialistas estão falando que até setembro a gente vai ter repercussões desse cenário. Então, pode ser que as atividades não voltem ao normal até setembro. E aí, se o empregador tiver que arcar com isso, num momento em que ainda não vai ter voltado à atividade totalmente, será que não vai ser uma decisão pior? Eu penso assim, talvez trabalhar com o pior cenário, né? Pensa assim, que vai ficar parado até setembro. Se voltar em julho, ótimo, que você tá preparado já para aquilo ali, né? Tem que pensar positivo e se preparar para o negativo. Exatamente. Eu vi essa frase esses dias na internet. Melhor frase. Eu concordo super também. Bom, outro ponto importante que é fundamental para a sobrevivência da empresa como um todo, é uma coisa até que a gente já falou, é o capital de giro, né? É aquele recurso ali financeiro, então é super importante, né, Ana? Com certeza. O capital de giro, ele na verdade ajuda a empresa a se manter, a fazer tudo que ela precisa, arcar com todos os custos que ela tem, mesmo em momentos de baixa venda ou de crise como os que a gente está vivendo hoje. Então é importantíssimo que toda empresa tenha esse capital, que toda empresa se prepare para isso. Michele, eu sei que não é muito a sua área, então eu vou mudar um pouco a pergunta para você. Quando você conversa com os empresários,
e não sei o quão você entra nesse assunto, mas você vê eles se preocupando e tendo um capital de giro? Não é algo que nós falamos muito assim, mas pelo que eu vejo, em muita parte não é a preocupação, né? Muitas vezes as pessoas, quando ela criam a empresa, elas se preocupam na manutenção do dia a dia, né, nas questões mais imediatas, e esquecem dessa preocupação em futuro. E aí não entra só passar por baixas, né? Porque às vezes o empresário ele tem na cabeça dele que o produto é o melhor do mundo e que sempre vai conseguir vender, então que não vai sofrer isso. Só que entra também a questão para investimento. Expandir a empresa, ter um capital ali de reserva para investir em marketing, em ações de divulgação, brindes. Então o capital de giro ele entra para diversos fatores, a reserva entra para diversos fatores e ter uma preocupação com relação a isso é fundamental, né? Agora eu vou fazer uma pergunta fogueira para você. Você tem ideia de quanto deveria ser o capital de giro, Michele? Não. Eu nem imagino. Essa é uma preocupação. Entra na questão até da reserva de emergência pessoa física, né? A pessoa primeiro precisa entender qual que é a estabilidade que ela tem financeira, profissional. Se é uma carreira pública, a estabilidade é muito maior, então a reserva pode ser menor. Se é uma pessoa CLT que tem todos os auxílios, rescisão, etc e tal, a reserva também pode ser um pouquinho menor, mas não tão pequena quanto um funcionário público. E se a pessoa é um autônomo, a estabilidade dela é menor, então a reserva precisa ser maior. Em números, a gente trabalha normalmente entre 4 e 6 vezes o salário da pessoa para ela se manter dentro do padrão de vida. Então, para a empresa, a preocupação tem que ser a mesma. Então, entender o mercado que você está inserido, quais são as possíveis baixas que você pode ter ao longo dos meses, mas tentar trabalhar ali na casa dos 4 a 6, acho que 6 é um número mais confortável, claro, quanto maior, melhor, mas 6 vezes o custo da empresa, considerando tudo, né? Não só aluguel, luz, essas coisas todas, mas também a parte de imposto, a parte de funcionário, a parte de multa, é super importante, né? Eu penso também, você falando isso, me fala até o que se tá certo, né? Se eu tenho razão. O pessoal, por exemplo, essas empresas que abrem só pro período da Páscoa, né? Com essa crise, ficou meio furada a Páscoa, né? Como será que ficou, né? Porque eu acredito que a produção deve ter começado muito antes do coronavírus aí, né? Então eu fico pensando assim também, talvez se eles não se prepararam, eles devem estar passando por uma dificuldade, né? O que é legal de já juntar essa pergunta que você fez com uma outra, quando a pessoa abre a empresa, é o tempo das pessoas conhecerem, né, a empresa dela. Essa preocupação que precisa ter é justamente essa. Beleza, eu vou vender na Páscoa. A pessoa vai vender na Páscoa, abrir o Instagram dela. E aí ela vai começar a divulgar lá que tem os ovinhos, que tem o ovo recheado, e às vezes é de fato o melhor chocolate, o melhor ovo do mundo. Mas quanto tempo demora para que o primeiro cliente seja feito, para que a divulgação dela seja alcançada em maior escala, para que esse valor que vai entrar sustente ela. Então, quando for abrir, coloque aí uma margem de meses que você fala assim, esses meses aqui eu me permito não vender absolutamente nada. E eu ainda sobrevivo. Aqui perto de casa tem um espaço que há muitos anos era uma padaria de esquina, que depois que ela fechou, tentaram abrir várias vezes, vários negócios diferentes e fecha em 2, 3 meses. Provavelmente muito por conta disso. A empresa não se planeja, não se organiza, e aí as pessoas não dá tempo nem das pessoas se conhecerem. Ou seja, não é nem questão de crise, é uma questão de divulgação, de apresentação. Então precisa se preparar sim para esses fatores aí que sempre acontecem. Então sempre tem baixa de venda, sempre tem perda de produto, então é importante quando for colocar na ponta do lápis e pensar no capital de giro, quebrou material ficou vencido, então não deu para usar. Então tem várias preocupações na hora de compor a tua proteção financeira que você precisa se preocupar e olhar atentamente. Tem que pensar em tudo, planejamento estratégico, planejamento financeiro, entra
se tudo der certo, qual que é o melhor cenário? Mas e se tudo der errado? Como que eu vou me prevenir com relação a tudo isso? Então isso que é legal de também deixar claro. E aí, para quem tá vendendo, né, use e abuse da internet, para não ter perdas, né, para tentar continuar produzindo o máximo possível, né. Acho que nunca houve um momento mais propício para fazer qualquer tipo de negócio pela internet quanto agora. As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão só na internet. Então, se você tem algum produto, se você tem algum serviço, anuncie pela internet, busque formas de vender pela internet que você vai se dar bem, ou pelo menos você vai conseguir reduzir um pouco das perdas que você vai ter nesse momento complicado. Sim, e eu acho que assim, além de muitas coisas que nós vamos aprender nesse período aí de instabilidade, eu espero assim muito para as empresas que elas possam dar uma atenção maior para o lado financeiro. Vai contratar um funcionário? Será que você precisa mesmo daquele funcionário ou talvez pagar uma hora extra é mais barato? Ou não, dependendo da convenção coletiva. Então, eu acho que assim, são alguns pontos que é preciso estudar antes de cada tomada de decisão. Aí entra também o que você comentou, que é fundamental, não um lado financeiro só, mas esse conhecimento. Então, o empresário que tiver um especialista ao lado, ele passa por esses momentos com uma serenidade, uma tranquilidade, com uma estrutura muito maior. Então, poder contar com esses conhecimentos da parte tributária, né, essa parte jurídica como um todo também é fundamental, né? Então é poder ter a informação certa para tomada de decisão. Eu acho que todo mundo ter um especialista ao lado faz toda a diferença. Sim, não, né, querendo já enaltecer alguma coisa aqui por estar participando, mas assim, eu prestei muita atenção nessa parte financeira depois que eu comecei a fazer com vocês aí da Du, essa parte de consultoria, que é algo que eu não prestava atenção, passei dificuldade por não prestar atenção, e agora que eu me organizo, a realidade é totalmente diferente. Show. Ficamos muito felizes. Galera que tá ouvindo a gente, então, espero que esses 2 vídeos que a gente soltou tenha feito bastante sentido. Espero que vocês possam aproveitar bastante. A gente vai marcar a Michelle aqui no nosso post. Sigam lá o canal dela, tem muito conteúdo legal. Ela solta bastante informação. O YouTube também tem muita coisa legal. Então, acho que vale a pena acompanhar nas 2 plataformas. E se você quiser saber de mais alguma coisa, ficou com algumas outras dúvidas, mande pra gente, que a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre aquilo que você quer saber. Então, muito obrigado a todos. Ana, obrigado pela participação, um beijão. E um super obrigado pelo tempo e pelo bate-papo, Michelle. Com certeza a gente vai fazer muitos outros. Imagina, obrigada a você, Ana. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Fiquei muito feliz. Gostei bastante de participar de vocês. E vamos sim fazer muitos outros que passando esse período de quarentena eu quero vídeo também com vocês no canal. Com certeza, tá marcado já. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Michelle. Um beijo, gente. Espero que tenham gostado.